Ora, antes de mais, muito boa tarde. Estamos em direto aqui no Facebook para mais um webinar. Esta tarde vamos falar com a Ana Sofia Marçal, responsável pela Biblioteca Municipal da Sertã, e o tema que vamos abordar será a importância das bibliotecas e das bibliotecantes na sociedade. Como podem ver aqui o cartaz, começámos um bocado mais cedo, como no último. Ana, muito boa tarde e Olá, obrigado boa por teres tarde. aceito este convite. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigada. A minha primeira pergunta é, para ti, qual é, enquanto responsável de uma biblioteca, a importância que têm as bibliotecas na sociedade, desde os mais novos até aos mais idosos? Isso é uma pergunta que dá aqui para muitas horas de conversa. E boa conversa. Bem, se calhar importa aqui dizer aqui, muito rapidamente a grande diferença em que as bibliotecas têm desde o passado até agora, as bibliotecas do século XXI. Antigamente as bibliotecas eram centradas nos livros e nas coleções, e a sua qualidade era normalmente avaliada, medida de acordo com a qualidade das suas coleções, da forma como elas estavam organizadas. E hoje temos bibliotecas completamente viradas do avesso, no bom sentido. É exatamente o contrário. Os livros não estão em primeiro plano estão as pessoas. E, portanto, nós devemos trabalhar as bibliotecas em função das pessoas, porque antigamente as bibliotecas eram frequentadas apenas por leitores, ainda há muita gente que usa esse termo, não quer dizer que seja errado, mas hoje em dia as bibliotecas têm acima de tudo utilizadores. O número de pessoas que vai às bibliotecas hoje em dia, não tenho esse número certo, mas quase me atrevo a dizer que são muito mais utilizadores do que leitores, porque as bibliotecas têm disponíveis uma panóplia imensa de serviços que vão muito além da consulta dos livros, não é? Que também já há uma grande diferença até na própria forma como os livros são encarados. Antigamente acontecia muito aquilo que acontece na Biblioteca Nacional, nós não temos acesso aos livros diretamente. Hoje em dia, quase todas as bibliotecas no país, quando entramos, temos as estantes à nossa disposição. Portanto, há uma grande diferença mesmo. E tendo em conta esta enorme evolução que houve, as bibliotecas são sim, são serviços, bem, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que são o mais fantástico serviço público que a sociedade tem. Tenho muita pena que os políticos, de um modo geral, em Portugal, ainda não tenham percebido que as bibliotecas são tão importantes quanto uma farmácia, quanto um banco, quanto uma segurança social. Tem a mesma importância na sociedade pela forma como constroem as comunidades. E é por isso que eu acho que o mundo sem bibliotecas era um mundo com graves problemas. Por tudo isto, eu acho que as bibliotecas são essenciais. Não sei se Hum, respondi, posso continuar? sim, sim. Quando falamos de bibliotecas, as pessoas antigamente se calhar associavam muito à questão de é só livros. A verdade é que aquilo é um mundo que não é só livros. É verdade. Hoje em dia as bibliotecas tiveram que se reinventar, não é? Isso aconteceu muito por causa do desenvolvimento tecnológico, não é? E da internet. Há quem diga que hoje em dia as pessoas não, quando querem pesquisar alguma coisa, vão ao Google e têm tudo lá, não é? As bibliotecas ainda conseguem estar em vantagem, porque o Google, nós fazemos uma pesquisa, mesmo usando filtros e todas as regras que existem para podermos refinar a nossa pesquisa, ainda assim não consegue, obtém imenso lixo, não é? Uma biblioteca bem preparada consegue oferecer às pessoas aquilo exatamente que elas querem, com a vantagem de ter um serviço personalizado. Portanto, e lá está, mas também está lá o Google e estão lá todos os motores de buscas e está lá tudo mais. Eu defendo que acredito mesmo, que as bibliotecas deviam ser encaradas, projetadas, preparadas como as salas de estar da comunidade. Eu tenho muita pena que houve no passado, não é? Um grande investimento em bibliotecas,
Isto que eu vou dizer talvez possa ser um bocadinho violento, mas nós passamos, e quem trabalha na função pública sabe um pouco isso. Vão aparecendo periodicamente linhas de financiamento para determinado tipo de projetos e estruturas. E houve uma altura que apareceram os projetos de financiamento para bibliotecas. E lá está de instalar bibliotecas em todo lado, sem saber muito bem o que era isso, não é? E que custos é que isso tem, que manutenções e que investimento é que isso implica, depois. Mas há uma coisa, temos que admitir, há edifícios maravilhosos no país inteiro, muitos deles projetados por excelentes arquitetos e que são realmente edifícios que há muitos que funcionam muito bem, não é? E é uma pena que não sejam, apesar de terem muita gente já, felizmente, ainda não consigo entender porque é que não tem ainda mais, porque além de serem sítios tão agradáveis de estar, são gratuitos, portanto, as pessoas têm tudo ali sem ter que pagar. Ainda assim, há bibliotecas em Portugal que têm imensos problemas porque, lá está, os edifícios foram construídos e deixou de se investir. Não há equipas preparadas para atender as pessoas, os fundos documentais não foram renovados, não há uma programação que vá ao encontro das necessidades das pessoas. E por isso eu não defendo propriamente esta forma de fazer projetos e bibliotecas, até porque eu estou aqui na Sertã, não é? Coordeno aqui esta biblioteca, já estive em Vila de Rei, tenho gosto de conhecer muito bem a biblioteca de Vila de Rei, ainda assim, com esta proximidade, não é? São bibliotecas diferentes, servem pessoas diferentes, têm espólios diferentes e com certeza que as pessoas que vivem em Vila de Rei, na Sertã, podem ter interesses diferentes. Portanto, eu acho que é essencial para bibliotecas e até para outros serviços que estes projetos sejam sempre feitos com base no conhecimento prévio, no estudo das pessoas, porque uma das coisas que eu não queria deixar de dizer é que esses utilizadores que vão à biblioteca é essencial que sejam conhecidos. Nós temos que saber quem eles são, o que eles querem, como eles se comportam, mas também temos que saber que quem passa na rua e não entra na biblioteca, porque é que não vai lá? Não é? Portanto, isto faz toda a diferença, acho eu, na forma como as bibliotecas são encaradas e da forma como elas existem. Um pouco por aqui. Enquanto coordenadora de uma biblioteca, achas que quando os utilizadores, chamemos-lhe assim, vão à biblioteca, por exemplo, da Sertã, preferem se calhar ir para um computador do que estar a folhear um livro, como se costuma dizer? Olha, há de tudo, não é? Há pessoas que vão para ler, há leitores compulsivos, há leitores compulsivos mesmo, é muito bom saber isso. Eu também, e ao contrário daquilo que se diz, eu defendo e acredito que se lê cada vez mais. Além de um programa que existe, das bibliotecas públicas, existem também as bibliotecas escolares, que têm feito um trabalho incrível, não é? Porque a rede de bibliotecas escolares é uma rede muito bem organizada, muito bem coordenada, e há projetos incríveis. Eu e acho que a grande parte dos bibliotecários municipais têm a sorte de conhecer a sua realidade neste contexto específico, porque nós trabalhamos muito com elas. Obviamente que aquilo que se lê e a qualidade daquilo que se lê é muito questionável, é verdade. Mas eu acho que, lá está, isso é um grande desafio. Uma das atividades das bibliotecas, talvez a mais principal, não é? Ou pelo menos aquela que é mais antiga ou mais comum, está ligada à promoção da leitura. E muitas vezes eu acho que as pessoas não descobriram foi ainda aquilo que gostam de ler, e isso é um grande desafio, nós conseguirmos aos poucos ir mostrando às pessoas que realmente há livros para elas. Até por causa da maratona da leitura, há às vezes pessoas que eu conheço que não gostam de ler, que não vão a bibliotecas, e quando eu falo na maratona da leitura e divulgo que devem ir, eu costumo sempre dizer, não se esqueçam que a maratona de leitura é também para quem ainda não gosta de ler. Eu acredito que toda a gente tem o seu lugar na leitura, há de haver um livro, um escritor, um género literário que as pessoas gostem. Olha, o meu marido é um exemplo disso. Ele diz que não gosta de ler. E eu, de vez em quando, como temos um clube de leitura em voz alta, somos às vezes desafiados a procurar textos. E num clube de leitura em voz alta é muito importante que os textos sejam apelativos e
e proporcionem momentos agradáveis. E às vezes nós ali na biblioteca encontramos textos que são verdadeiras delícias, pérolas incríveis. E eu às vezes partilho com ele alguns. Eu dou com ele a partilhar com os amigos dele que não leem. Mas lá está, a literatura é um encanto, é um mundo inteiro. E nós, como bibliotecários e promotores também da leitura, temos esse grande desafio de conseguir desenvolver estratégias, não é? Para que as pessoas aos poucos consigam descobrir o que gostam de ler. Até pode ser um bom jornal, uma boa revista, não é? A banda desenhada, quer dizer, há tanta coisa, mas é dedicarmos um bocadinho da nossa vida à leitura, faz de nós pessoas diferentes. E eu não sou um exemplo de leitora desde sempre. Eu comecei a ler tarde e não consigo passar sem ler neste momento. Falaste aí numa coisa que foi uma ideia que surgiu e que foi neste momento, a nível nacional, tem um grande impacto, que é a Maratona da Leitura. Queres-nos falar de como é que surgiu esta ideia e o que é que envolve? Olha, eu tive um professor na universidade, quando estava a tirar a especialização. Por acaso, infelizmente, não é um bom exemplo no país como pessoa, que ele tem tido alguns problemas, mas ele era tão inspirador na forma como ele nos transmitia o gosto dele pela cultura e a importância de nós criarmos o nosso cunho, de marcarmos de alguma forma a nossa presença e de afirmarmos os nossos serviços, não é? E aquilo nunca me saiu da cabeça. E eu andei sempre à procura, até ver a Maratona de Leitura, sei lá, qualquer coisa que pudesse colocar a Biblioteca da Sertã como uma referência em qualquer coisa, não é? Não é qualquer vaidade, mas as bibliotecas, por serem serviços incríveis, gratuitos, e que as pessoas, não sei porquê, muitas ainda não vão lá, elas têm que realmente aparecer de alguma forma surpreendente. Eu acho que sim, para que as pessoas percebam que realmente se calhar vale a pena perder ali algum tempo. Portanto, havia sempre muita preocupação. O que é que nós podemos fazer assim de diferente, que faça abanar as nossas paredes para que as pessoas percebam que estamos aqui a fazer e fazemos coisas que são boas. Sei lá, e aquilo partiu de uma reunião lá. Pronto, nós temos reuniões mensais com a equipa. Sei lá, e aconteceu o desafio de se lerem durante 24 horas seguidas. Simplesmente isto. E durante 2 anos a Maratona de Leitura, a primeira e a segunda edição, não foi mais do que isto. Percebemos, entretanto, através da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, que era o maior tempo de leitura em contínuo, havia várias pelo país, até muitas organizadas por escolas, 4 horas a ler, 6 horas, acho que havia de 12 horas, mas 24 horas não. Portanto, percebemos que tínhamos uma atividade que não acontecia noutro lugar. E depois a Câmara Municipal, tivemos a sorte da Câmara Municipal de perceber isto e querer investir neste projeto. Então começámos a partir daí a perceber como é que nós podíamos crescer. Achámos que o projeto só 24 horas a ler era muito redutor, mas que podíamos vesti-lo com outras coisas, não é? E a Maratona da Leitura começou delicadamente a convidar alguns escritores para ler. A primeira vez que isso aconteceu foi estranho porque realmente veio um escritor, leu, sentou-se a assistir e foi-se embora e nós percebemos, não, isto não está certo, está aqui um escritor, se há pessoas que gostam dos seus livros, temos que criar um espaço onde ele possa conversar com as pessoas, não é? E depois tudo bem, decidimos fazer isso, mas depois a nossa biblioteca é muito pequena, é um edifício bonito, agradável, mas é horrível trabalhar lá porque é tudo muito, muito apertado e a Câmara Municipal está farta de me ouvir refilar com isto e pedir uma casa nova porque nós não conseguimos fazer nada ali. Mas este feito do edifício foi uma vantagem para a Maratona de Leitura, porque nós fomos obrigados a fazer estas coisas fora da biblioteca. Mas para fazer fora achámos, então vamos lá fazer isto em sítios bonitos e começámos a ir para monumentos, para zonas junto ao rio, até em passeios em barco no Rio Zezer. E as coisas foram crescendo, juntámos isto workshops, formações, achámos que era importante dar alguma formação aos leitores no âmbito da leitura em voz alta. Tentamos todos os anos, isso é talvez o nosso maior desafio,
é profissionalizar a atividade onde se lê 24 horas seguidas para que não só os encontros com escritores, os workshops, os espetáculos musicais, os teatros, que normalmente as pessoas procuram tanto, mas que procurem também assistir às 24 horas a ler, porque essa foi a atividade que nos celebrizou e às vezes é difícil que seja um sítio onde as pessoas passem muito tempo, porque como devem imaginar, e há performances incríveis nas 24 horas a ler, mas é normal que em 24 horas já aconteçam altos e baixos. Uns por causa da hora em si, outros porque, sei lá, alguém quiser ler e não tem ainda propriamente a capacidade para estar perante um público e não se preparou convenientemente, que nós apelamos também sempre a que haja essa preparação e que nós próprios podemos auxiliar nisso. Portanto, e foi assim, parece que já foi há muito tempo, faz 10 anos, a maratona tem este ano 10 anos, o ano passado não houve, por causa da pandemia, não é? Senão este ano era a 10ª edição, ainda estamos na 9ª, estamos a preparar com muita vontade, posso já dizer que é de 30 de junho a 3 de julho, e espero que seja possível realmente fazer uma festa a dobrar, tendo em conta que o ano passado não houve. Mas sim, foi assim, foi uma brincadeira, mas sempre com o propósito de abanar as paredes e ver o que é que podemos fazer para as pessoas verem que estamos aqui. Isso é outra coisa engraçada que eu até posso dizer sobre a minha experiência quando cheguei à Sertã, porque a biblioteca não era conhecida, não é? As pessoas não conheciam aquele serviço, praticamente. A pessoa responsável, porque eu tenho imensa estima, a doutora Marta, estava dividida entre a biblioteca e o arquivo, também não conseguia dedicar-se a tempo inteiro e como deve ser, não é? E estava temporariamente, estava na transição até aparecer alguém. E eu lembro-me que me deparei com uma grande decisão a tomar. O que é que eu faço aqui? Bem, ou esqueço aqui um bocadinho o rigor da catalogação, da indexação, da classificação, não é? Aquela coisa chata que eu não gosto nada de fazer, mas tem que se fazer para que a gente possamos recuperar a informação, não é? Dedico-me a isso e sou exemplar nisso, ou vamos tentar aqui encontrar uma estratégia para que as pessoas venham cá. E para as pessoas virem cá, nós tivemos que dar uma grande volta à programação e fazer uma série de coisas. Eu não me arrependo da decisão, não é? Acho que até agora tem funcionado. A Maratona de Leitura também é um exemplo disso. É isto. Falaste na pandemia, implicou sim. que vocês cancelassem ou adiassem o ano passado a Maratona de Leitura, e a minha pergunta vai mesmo nesse sentido. Achas que o número de utilizadores da biblioteca, por exemplo, na Sertã, baixou com isto da pandemia? Imenso. Mas eu digo isto assim, sem qualquer receio, porque infelizmente foi assim no país inteiro. Eu falo com outros colegas e o que está a acontecer na Sertã é transversal. E agora que estávamos a começar a recuperar a confiança das pessoas, cumprimos todas as normas, a DGS só pode entrar um determinado número de pessoas com máscara, depois de higienizar as mãos, os livros ficam em quarentena, para que possam voltar para as estantes, há todo esse cuidado. Os teclados dos computadores são desinfetados após cada utilização, as mesas também, quer dizer, e de repente as pessoas começaram a voltar e de repente fecha tudo outra vez, não é? Nós estamos fechados outra vez, desde hoje, e temos pessoas aflitas, porque em março, não é, do ano passado, as pessoas queriam fechar tudo, estavam com medo, não sabiam o que era isto, não havia informação. Obviamente que existe um vírus, temos que ter todo o respeito por ele, não é? Infelizmente ele leva pessoas com características próprias, mais velhas, com patologias específicas, de um modo geral, ou são em maioria estas. Mas as pessoas agora já estão noutro patamar. No início da semana, um estudante aqui na biblioteca da Sertã veio ter connosco aflito, porque percebeu que havia a possibilidade da biblioteca fechar e ficou muito aflito, porque há muita gente aqui, muitos estudantes universitários que estão
estão com ensino à distância, não é? Sem aulas presenciais e têm que fazer trabalhos e têm que enviar trabalhos através da internet e nem todos têm esses recursos. Ele estava aflito. Bem, entretanto saiu o diploma legal, não é? Que dizer o que é que podia ser e o que é que não podia ser. Nós ficámos um bocado no dilema, porque, por um lado, os serviços públicos podiam funcionar com marcação prévia, mas as bibliotecas tinham que puxar, que são um serviço público. E posso aproveitar aqui já para completar um pouco esta ideia, porque as bibliotecas, lá está, isto é a prova de que os dirigentes não sabem o que são bibliotecas. As bibliotecas acham que são para eruditos e para estudantes e que desempenham um papel meramente cultural e de lazer e que têm condições para que as pessoas possam estudar e trabalhar. Mas a biblioteca é muito mais do que isso. E este exemplo que eu falei agora é um exemplo desses. Quantas e quantas pessoas é que não vão ali, por exemplo, porque precisam submeter um determinado formulário no site da Segurança Social, ou fazer uma marcação no CEF, ou marcar uma consulta, e esses serviços não têm capacidade para lhes dar resposta e vêm ter ali. Nós, na Sertã, já temos serviços que mandam as pessoas para a biblioteca. Não é? Ou seja, isto não é cultura nem é lazer, isto é serviço público, é serviço social. E então nós, felizmente, a autarquia concordou, infelizmente apenas para motivos de profissionais e académicos, mas a biblioteca está de portas fechadas, mas aceita pessoas mediante marcação, bem, para ver se realmente esta quebra de confiança que verificámos não volta a estar a fazer, não é? E se as bibliotecas começam a ter pessoas novamente. Eu sinceramente eu não consegui entender, eu via restaurantes cheios e as bibliotecas vazias, não é? Não consigo entender mesmo. Não consigo, e com outros colegas meus que eu converso e com quem eu falo, uma pessoa às vezes parece que se sente um pouco aliviada com a desgraça dos outros. Isso honestamente aconteceu, que eu pensava que era só aqui, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza enorme por saber que isto está a acontecer no país inteiro. E pior que isso, há bibliotecas que não chegaram a abrir, nunca, e que já estão a ser ocupadas para outros serviços das câmaras, ou seja, há bibliotecas que acho que já não vão abrir. Isto é muito triste. Isto é verdadeiramente triste. E a minha relia-me. Porque acredito na importância. Entretanto, aproveitando aqui, antes de passarmos para o tema das biblioandantes, vou ler aqui 2 comentários de pessoal que nos está a ver no Facebook. E temos aqui o Ricardo Bragança Silveira, que só por acaso é escritor, e diz que nas bibliotecas se respira cultura. E depois temos o Mário Guimarães, que diz que uma biblioteca é uma entrada para a sabedoria e de uma forma gratuita. Fantástico, é verdade. E é muito mais do que isso. Há uma grande dificuldade ainda em verem as bibliotecas como serviços sociais, porque são também, não são mesmo só serviços culturais, as pessoas têm que entender isto. Eu tenho aqui uma lista de coisas que tomei aqui alguns apontamentos para não me esquecer. São serviços culturais e de lazer, não é? Normalmente as bibliotecas têm uma programação cultural associada, têm um serviço educativo e têm espaço onde as pessoas se podem encontrar com os amigos, conversar, socializar. Tenho pena que a nossa biblioteca ainda não esteja preparada para isto, mas para fazer tricô, tomar chá, conhecer novas pessoas. É um local que deve privilegiar a formação ao longo da vida, não é? E combater a infoexclusão. As bibliotecas, acontece-nos isso por acaso na Sertã, nós estamos sempre disponíveis para alguém que queira, por exemplo, desenvolver competências nas novas tecnologias, a saber criar um e-mail, usar os computadores, sei lá, tudo aquilo que puder ser útil à sua vida, nós ajudamos as pessoas disso. Há bibliotecas que cedem espaço à comunidade. Eu tive há pouco tempo numa biblioteca incrível, a Biblioteca de Marvila. Essa biblioteca tem, só para entenderem a dimensão destes serviços, é uma das bibliotecas em Portugal que só foi feita depois de ser auscultada à comunidade que ia servir, que faz toda a diferença. E perceberam que as pessoas precisavam de um sítio na biblioteca, um sítio para poderem fazer, por exemplo, preparar uma refeição para muitas pessoas. Essa
cozinha profissional que a comunidade pode usar para ir preparar uma refeição, porque havia quem não tivesse essas condições. Salas para ensaiar, a comunidade pode usar o espaço para aquilo que precisa, que são as suas necessidades diárias, que vão muito além da cultura e do mero lazer, não é? As bibliotecas têm outra coisa maravilhosa, são repositórios de memória, não é? Isso tem-nos acontecido, nós já vamos às bibliotecas itinerantes, mas as bibliotecas permitem que se conheçam muitas pessoas e conseguimos, através do contacto e da conversa e do debate com essas pessoas, valorizar a nossa própria história, não é? Por exemplo, eu já falei da promoção da leitura, espaços de encontro e socialização, debate de aprendizagem, serviços de proximidade, para toda a gente, ninguém fica de fora. As bibliotecas prestam os seus serviços localmente, vão a hospitais, vão a lares, vão a centros de dia, vão a prisões e vão ter com as pessoas, muitas vezes em bibliotecas itinerantes, e levam tudo isto atrás. Nós aqui na Sertã temos uma máxima: nunca se diz que não a ninguém. Nós até podemos não saber aquilo que a pessoa precisa, mas a pessoa não sai dali sem uma orientação. Portanto, eu acho que isto pode resumir um pouco aquilo que eu, pelo menos como bibliotecária, acredito que devem ser as bibliotecas: salas de estar, serviços de orientação à comunidade. Eu acho que é. E há outra coisa incrível: nada parece mal numa biblioteca. Portanto, podemos organizar uma maratona de leitura, um festival de filosofia, como uma aula de fazer o pino. E nada parece mal, é verdade. Nós cozinhamos na biblioteca, nós dormimos na biblioteca com crianças e logo a seguir fazemos uma apresentação de um livro e falamos sobre o tema mais erudito possível. E nada parece mal, e isto é genial. E é um desafio enorme para quem perder estes serviços, porque a dado momento perdemos-nos, não é? Às vezes é difícil até estabelecer um caminho com tanta coisa à nossa disposição e, infelizmente, com equipas pequenas que acabam, pronto, é difícil depois fazer tudo aquilo que nos apetece e que nós achamos que é importante. Entretanto, temos aqui mais 2 comentários. A Carla Branco, que trabalha nos serviços camarários de Famalicão, que diz que os serviços educativos da biblioteca de Famalicão faz workshops, por exemplo, para pais. E depois ela faz aqui um realce que diz que tinha um amigo dos pais dela que trabalhou na biblioteca móvel da Gulbenkian e que já lá vão 30 anos e nunca se esquece da magia que era ir a esta incrível. biblioteca. Sim, eu ainda me lembro também a Cardigos, eu sou de Cardigos, e ainda me lembro de ir à biblioteca da Gulbenkian. Depois temos aqui a Sandra Dias Figueiredo, que diz: parabéns a quem faz das bibliotecas locais tão enriquecedoras. Eu acho que conheço a Sandra, sei quem eu estou a pensar, um beijinho para ela. Entretanto, eu vou aproveitar para entrarmos na segunda parte do tema. Biblioandantes. Se calhar muitas pessoas pensam que biblioandantes é uma carrinha que anda com livros de aldeia em aldeia. E eu gostava que tu explicasses isto de forma diferente. Certo, eu já tenho que agradecer uma coisa, porque tu generalizaste as bibliotecas itinerantes através do termo biblioandantes. As bibliotecas itinerantes são conhecidas normalmente por este termo ou por bibliomóveis. Biblioandante é o nome que nós demos à nossa particularmente, mas que serve para todas, porque é verdade, elas andam por aí, não é? E achei muito engraçado o facto de ter generalizado a designação através do nome que nós demos à nossa. Achei muita piada, obrigada. Sim, as bibliotecas itinerantes pretendem ser, lá está, uma extensão daquilo que são as bibliotecas físicas, ou seja, é levar sobre rodas os serviços onde eles estão inacessíveis. E nós aqui na nossa região, como numa grande parte do país, do interior, há um grande problema de mobilidade, não é? Nós não temos metro, não temos autocarros a toda a hora, as locações, apesar de haver projetos que têm minorado um pouco esta carência, ainda assim uma pessoa não pode vir à biblioteca quando lhe apetecer se não tiver carro. E contratar um táxi é caro. E então, assim, as bibliotecas itinerantes
Eu acho que são muito importantes em todo lado, mas principalmente em territórios como o nosso, não é? Onde as aldeias são muito dispersas, muito afastadas, há pessoas mesmo muito isoladas. E antes de eu falar dos serviços que nós levamos e que são comuns a muitas bibliotecas itinerantes, uma das últimas vezes que eu fui na biblioteca itinerante, não sou eu que eu conduzo, são duas colegas da biblioteca, e eu, quando tenho um bocadinho, uma manhã, uma tarde livre, vou, mas infelizmente não é às vezes que eu gostava. Mas uma das tardes aconteceu isso na várzea de Pedro Moro, que é uma das aldeias com pouquíssimas pessoas a viver, lindíssima e das mais afastadas do concelho, não é? Fomos visitar um senhor e tivemos um pouco a conversa com ele. E a conversa foi tão bonita que até criou alguma emoção. E no dia seguinte, a mãe desse senhor ligou para a biblioteca e falou comigo e, emocionada, pediu-me e agradeceu-me e disse: nunca deixem de fazer isto que vocês estão a fazer às pessoas. Portanto, há lugares, na Sertã, como a TV em Vila de Rei e em muitos outros sítios, onde as pessoas recebem apenas a visita do carteiro, quando tem correspondência, e agora é cada vez menos, ou o senhor que vende o pão 2 vezes por semana. Não é todos os dias, 2 vezes por semana. E agora tem de 15 em 15 dias a biblioteca itinerante. E isso faz toda a diferença. E então o serviço que eu queria destacar que nós levamos, e que eu acho que devo pôr em primeiro lugar, não tem a ver com nada do que vai lá dentro, mas é com a pessoa que vai conduzir essa carrinha e a disponibilidade que tem para falar e ouvir essas pessoas. Elas estão, muitas mesmo, completamente isoladas. E muitas delas já têm alguma idade e não estão institucionalizadas, também há quem esteja, mas muitas não estão, felizmente. São autónomas, vivem nas suas casas, reformadas e acham que já não servem para mais nada. Portanto, há um desalento enorme. E é uma frescura quando a biblioteca itinerante chega. E então eu acho que este é o principal serviço. E se isto não é serviço social, o que é? Não é? E somos nós que disponibilizamos, não é? Lá está, mas depois disto, fazemos aquilo que se faz numa biblioteca normal, normalmente. Vão livros, vão revistas, vão DVDs, fazemos empréstimo domiciliário, vai um computador com acesso à internet, à Wi-Fi, e as pessoas podem fazer videoconferências, até se quiserem podem falar com outras pessoas. Muitas vezes temos o problema de haver rede ou não nesses sítios, porque alguns são tão isolados e há problemas de rede, isso acontece, mas de um modo geral é possível fazer estas ligações. Temos uma fotocopiadora que faz digitalizações e impressões. Como temos um computador, conseguimos levar alguns serviços que estão disponíveis na Câmara Municipal no balcão do utilizador, preenchemos formulários online, se as pessoas quiserem. As pessoas, os recursos que vão, os recursos humanos que conduzem a carrinha, tiveram formação e então a carrinha disponibiliza alguns serviços do posto móvel do cidadão. Por exemplo, nós conseguimos renovar uma carta de condução na biblioteca itinerante. Temos um ATM portátil, as pessoas podem fazer pagamentos, carregar o telemóvel. Temos algumas parcerias estabelecidas com algumas óticas e farmácias e de vez em quando vai alguém connosco dessas empresas e desses serviços fazer rastreios médicos, fazer recolha de medicamentos que estão fora de uso, dar orientações até na sua própria utilização, que há muita gente que não faz as coisas como deve ser. Prestamos orientação e ajuda naquilo que as pessoas pedem, como acontece no balcão da biblioteca. Lemos para quem quiser, se alguém não souber ler ou quiser ouvir um bocadinho uma história, uma parte de um livro, uma notícia de um jornal, nós obviamente que estamos disponíveis também para ler. Fazemos uma coisa muito importante, uma das coisas assim que eu tenho mais carinho, desde pequenina que tenho um fascínio por pessoas mais velhas, por causa do que elas representam em experiência e em conhecimento. E eu sempre que morre alguém assim dessas idades, eu penso, caramba, que enciclopédia que ficou ali por conhecer. Então nós temos tentado fazer também esta recolha do património imaterial. Se forem ao canal do YouTube da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, que é a nossa na Sertã,
há alguns produtos multimédia que estão lá disponíveis, são feitos a partir de algumas recolhas que nós fizemos na Biblioteca Itinerante também, e levamos, sim, muitos sorrisos, como eu disse no início. A primeira coisa que a pessoa recebe quando nós chegamos é um sorriso. Ou seja, isto assim de forma simples e resumida, podemos dizer que, no vosso caso, a Biblio Andante é levar quase todos os serviços de um concelho dentro de uma carrinha, de aldeia em aldeia. Eu esqueci de dizer, houve uma senhora que outro dia nos pediu para lhe comprarmos uns sapatos. Não podia vir à vila e queria uns sapatos. E então lá deu as características dos sapatos, o número que calçava, e a nossa colega disponibilizou-se, pagou com o seu dinheiro e depois a senhora pagou e eu vou-lhe os sapatos. Portanto, se fosse só dependente de mim, nós até compras levávamos às pessoas. Eu acho que tudo pode caber ali. E, a sério, eu acho, porque não rentabilizar, não é? Esta carrinha vai um funcionário, está já a gastar combustível, desgaste de uma viatura, porque não levar tudo lá? Não é? Acho eu. Quanto mais serviços as pessoas tiverem disponíveis, melhor a sua vida se pode tornar, facilitar a vida das pessoas. Isso não custa dinheiro neste caso. É só boa vontade, acho eu. Eu não sei se concordas comigo, mas eu diria que, no vosso caso da Biblio Andante, isto é o verdadeiro significado de proximidade com as pessoas Claro, isoladas. é isso mesmo. Isto é um serviço de excelência de proximidade. Claro que sim. Obviamente que a qualidade deste serviço depende muito das possibilidades e daquilo que é permitido nós fazermos, mas também da afetividade. Isto é um serviço muito de afeto de quem vai lá, e temos aqui mesmo ao nosso lado um exemplo disso que é muito conhecido, é conhecido no país inteiro, que é a Biblioteca Itinerante de Proença Nova, e que serviu também de inspiração para nós. Temos a agradecer ao Nuno Marçal o facto de ter permitido que fôssemos com ele no início, ver o que ele fazia. Sim, e lá está, e o serviço do Nuno ficou tão conhecido porquê? Porque o Nuno é bibliotecário, é verdade, mas antes disso é uma pessoa extremamente humana, e isso faz toda a diferença. Vemos isso em qualquer serviço. Mas neste, que é tão de proximidade, vamos ter quase a casa das pessoas, não é? Faz toda a diferença a forma como as pessoas vão, a disponibilidade que têm para as ouvir, para estar com elas. Isso faz toda a diferença, claro que sim. Portanto, estes serviços são tão melhor acolhidos quanto melhor for a abertura das pessoas que a conduzem e que vão. E nós, acho que estamos bem servidos pela Catarina e pela Elisa. Há pouco falaste na questão da cultura, das bibliotecas. A pergunta que eu te vou fazer, e acho que não podia não a deixar fazer, sendo as bibliotecas um local que são verdadeira cultura, na tua opinião, enquanto responsável de uma biblioteca, e depois vou-te pedir também, enquanto cidadã, qual é a opinião que tens sobre o impacto das bibliotecas na cultura? Achas que está muito, Portugal ainda está muito de colocar a cultura de lado, as bibliotecas de lado? Desculpa, eu tive aqui uma pequena interrupção. Falavas-me do impacto que a cultura, que as bibliotecas têm na atividade cultural, é isso? Desculpa, Falava-te eu não disso, percebi. sim, falava-te Sim? disso, e também se achas que as bibliotecas e a cultura em Portugal ainda estão um bocado postas de lado, digamos assim. Olha, eu acho que em territórios e em localidades como as nossas, as bibliotecas são muitas vezes o único serviço que disponibiliza alguns serviços culturais. E se nos pusermos a analisar, às vezes há centros culturais que também já vão fazendo algumas coisas, mas eu já andei ao trabalho de fazer isso e de ver algumas agendas culturais de municípios aqui à volta, e alguns até que recebemos de outros lugares, mas principalmente sim em concelhos mais pequenos que têm uma biblioteca. A biblioteca é muitas vezes responsável por grande parte da programação
cultural e educativa, não é? Disponível para as pessoas poderem usufruir. Obviamente que nas grandes cidades, sítios maiores, existem muitas outras estruturas que têm verdadeiros programas culturais à disposição das pessoas, e as bibliotecas, se calhar, não são tão relevantes ou não são tão conhecidas, talvez, não sei. Eu lembro-me que estudei em Lisboa, eu estudei em Abrantes até o 12º ano, e lembro-me muito bem de querer ir à biblioteca. E quando estive em Lisboa, havia tanta coisa que as bibliotecas não me apareciam logo à minha frente. Também é certo que houve uma grande evolução desde que eu saí de lá até agora. Eles agora têm uma rede, assim, Lisboa tem, por exemplo, uma rede incrível de bibliotecas, não é? Se calhar, se fosse agora, eu já olhava para elas de outra maneira, e também, estando no meio, mais fácil ainda. Mas há lugares, se estivermos atentos, onde a biblioteca é quase o único programador cultural. E eu acho que sim, que as bibliotecas têm feito um trabalho essencial e de muito valor nessa área. Há sítios que não teriam mais nada à sua disposição se não fosse isso. E isso é relevante, é só realmente pena que as pessoas não façam essa reflexão, não pensem um pouco nisso e olhem para elas de outra maneira, não é? Temos aqui mais 2 comentários. A Carla Branco diz que é muito difícil trabalhar com quem acha que tem tudo, e depois diz que aqui somos uns privilegiados. Então, Se calhar porque as pessoas vão sem expectativas, digo eu, não sei. mas para a biblioteca que ela frequenta? Sim, eu acho que ela dá ajuda em Famalicão numa biblioteca, e se calhar lá pensam que tem tudo. Pois talvez. Sim, há de haver, pronto, lá está, cada casa é uma casa, não é? E há de haver casas mais fáceis de trabalhar que outras, não sei. Pronto, isso é muito discutível, não conheço a realidade, eu já passei por lá, mas já foi há bastante tempo e não conheço assim, o serviço de forma próxima, não posso falar sobre isso. E depois temos aqui novamente o Ricardo Silveira a dizer que as bibliotecas são os verdadeiros centros culturais das terras, Sim, como tu estavas a é dizer. isso. Sim, sim. Nas grandes cidades passam de uma forma percebida e se calhar ao lado de muitos outros serviços culturais, centros culturais, teatros, há tanta oferta, felizmente, não é, nas cidades, mas aqui nas nossas regiões sim, a biblioteca, quando fora a pandemia, não é? De um modo geral, as bibliotecas todas as semanas têm qualquer coisa para oferecer, mais elaborada, menos elaborada, nem que seja às vezes uma simples exposição, não é? Ou a simples hora do conto, estou a falar desde aquilo que é mais habitual e mais simples, a projetos mais rebuscados e mais estruturados, não sei, mas sim, há muitos lugares onde a biblioteca é o único local onde as pessoas podem fazer qualquer coisa diferente, ir ao café, não é? É verdade, eu acho que sim. Eu vou voltar aqui à parte da maratona da leitura para te fazer uma Sim, pergunta, se calhar um bocado com uma resposta chata, digamos assim. então, Já receberam aí na Sertã várias apresentações de livros de vários autores. sim. Na própria maratona da leitura existem sempre autores, escritores, tudo e mais alguma coisa que podemos imaginar. E a pergunta que eu te faço é, de todos estes escritores e autores que já conheceste ao longo destes anos, eh, qual aquele que te surpreendeu mais a nível de escrita? Bem, isso vai obrigar-me a ir aqui ao meu repositório de talvez das minhas preferências, não é? Daquilo que eu se calhar mais gosto de ler. Eu sei lá, eu já fui surpreendida de várias maneiras. Às vezes lemos um livro de alguém que até nem é assim, pronto, que não achamos que seja nada que não nos traga nada propriamente novo, mas depois ficamos completamente surpreendidos pela forma como essa pessoa está e como ela conversa, não é? Com o público e nos surpreende ali com uma conversa incrível. E também já aconteceu o contrário, ficar encantada
com a escrita de alguém e depois a presença da pessoa não é propriamente surpreendente. Há um escritor português que já veio algumas vezes à maratona e já veio aqui à biblioteca e talvez condicione um pouco a minha resposta por alguma amizade que se criou, que tem uma escrita que eu adoro e que é um conversador maravilhoso, que é o Walter Ugumem. Eu gosto imenso daquilo que ele escreve e ele escreve, os livros dele são tão sensíveis, são tão duros às vezes, a forma como as personagens que ele cria, as histórias que ele cria, são de uma frieza, de uma dor, mas depois ele consegue pôr uma plateia a rir, e é incrível. Eu lembro que isso me surpreendeu imenso nele, que eu li um livro maravilhoso e muito pertinente nos tempos de agora, A Máquina de Fazer Espanhóis, foi que eu tomei conhecimento com a escrita dele, e de repente quando ele apareceu eu não estava nada à espera, foi maravilhoso. Sei lá, há muitos, mas talvez por eu comi tanta coisa de Walter Ugumem, talvez seja assim a pessoa com quem eu consiga fazer mais esta comparação, mas há muitos outros que passaram aqui que foram verdadeiras surpresas. Outros conhecidos que nem tanto. Sim, também já aconteceu. Acho que isso acontece em todo lado, não é? Temos experiências melhores e piores. Vocês nos últimos 2, 3 anos têm tido, não só na biblioteca, mas também aí nas aldeias, eu diria se calhar o termo parceria seria se calhar o mais correto, em que têm tido com alguma frequência a presença do Jorge Serafim. Sim, pronto. Eu por acaso ia falar nisso. Uma das atividades mais interessantes, acho eu, da Maratona de Leitura são as festas na aldeia. Nós começámos a convidar bibliotecas itinerantes de vários pontos do país, justamente, ainda não tínhamos a nossa, mas que sentíamos esta falta de levar esta festa de leitura em voz alta a vários lugares, pronto, tirá-la daqui, poder levá-la junto às pessoas que estavam mais isoladas, muitas que nem sabiam o que era aquilo. E as bibliotecas itinerantes começaram a vir, achámos que isso justificaria fazer uma pequena festa nesses lugares, e então apareceram os contadores de histórias. E estavas a falar de escritores, mas eu tenho aprendido imenso com estes narradores incríveis e com estes contadores de histórias que têm uma vida maravilhosa, quer dizer, o que eles podem fazer pelas pessoas é incrível, com esta arte de narrar e de contar. Foi assim, nós nas bibliotecas contactamos com muitos escritores e ilustradores, mas de repente há estes narradores que eu só conheci a partir de que houve maratona de leitura, e foi assim uma coisa que me surgiu na altura, já nem sei bem como, e foi uma experiência incrível. E sim, o Jorge Serafim, ele já tinha vindo à Sertã, a convite das escolas, mas ele neste momento já é residente, não é? Aqui da Maratona de Leitura, já confirmou presença outra vez este ano. Sim, o Jorge é maravilhoso, nem vale a pena falar muito dele, as pessoas sabem, conhecem-no até da televisão, o alentejano incrível, mas que também tem a capacidade de, sei lá, nos pôr a rir à gargalhada, mas também de contar um conto e nos fazer assim um baque, não é? Na barriga. E o ano passado, engraçado, porque houve a falta de uma pessoa e à última da hora precisámos de um moderador que faltou, e o Jorge veio um dia mais cedo e eu perguntei-lhe se ele gostava de fazer aquilo. E ele moderou a conversa com dois escritores incríveis, o Anjaki e o Germano Almeida. O prémio Camões, que tivemos cá ano passado, de Cabo Verde. Olha, isso há bocadinho perguntaste-me escritores que me surpreenderam, este é um deles, eu adorei conhecer este homem. E conhecemos o Jorge Serafim enquanto moderador, e vou dizer, o Jorge é realmente multifacetado, ele fez um brilharete e foi talvez o melhor encontro da Maratona de Leitura do ano passado. Primeiro porque tinha duas pérolas, onde já aqui Germano Almeida, mas o Jorge Serafim esteve brilhante, foi incrível vê-lo naquele papel também, tanto conseguiu criar a seriedade necessária em torno de alguns temas,
como desbloquear e colocar todo o público bem disposto e animado. Foi muito bom. Entretanto, temos aqui a Vera Dias a dizer que essa conversa foi Olá, incrível. Vera. Olá, Vera. Um beijinho, estás boa? Sim, a Vera, eu sei que a Vera, ela esteve lá e obrigada a ela foi uma das maratonistas da maratona que andou a correr connosco de um lado para o outro para tentar assistir a tudo. Isto é uma horinha que passa assim um bocado Pois é, isto é muito a rápido. correr. É sempre um sinal e que a conversa é boa, não é? Exatamente. E eu ia-te dizer, aliás, pedir que descrevesses as bibliotecas e os serviços bibliotecários em 3 palavras. Ai, em 3 palavras, então são serviços imprescindíveis, fantásticos e úteis. Bem, imprescindíveis é um bocado úteis, não é? Mas talvez isto. Ana, mais uma vez, muito obrigado por teres estado esta horinha aqui connosco a falar Eu de um bocado do agradeço-te teu muito, projeto. porque é preciso falar de bibliotecas para que as pessoas entendam que isto são serviços realmente maravilhosos e quando eles entrarem hoje elas vão ser pessoas diferentes e sempre pessoas melhores. Obrigada, Telmo. Mais uma vez, obrigado eu por teres disponibilizado este tempo para falarmos aqui sobre estes 2 temas das bibliotecas itinerantes, no vosso caso, Biblioandante, e das bibliotecas no geral. Obrigado, Ana. Obrigada.